Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra, ciclo de palestras da Ina Health, uma iniciativa que nós temos todo mês. Nós trazemos um tema, temas escolhidos por vocês. Então, já falamos de liderança, resiliência, saúde mental das organizações, sobre também a questão da importância da saúde financeira na saúde mental, enfim, entre vários temas que nós trazemos de forma gratuita, uma vez por mês, como eu comentei aqui. A palestra sempre fica gravada também para vocês acompanharem no YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Ferrado, eu sou psicólogo e sócio da Enya Health. E a ideia é justamente a gente viver a nossa missão, que é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo, e aqui por meio, né, da educação. E conosco está a Lívia Brito, especialista em luto, entre outras especialidades. Eu vou deixar a Lívia se apresentar, é uma parceira que está comigo desde Brumadinho, a gente trabalha juntos, né? E vem fazendo um trabalho lindo, não só na parte clínica, mas na parte também educacional, da aula em faculdade, faz um trabalho conosco também nas empresas, treinamento de liderança, treinamento em primeiro socorro à saúde mental, mas acima de tudo, é uma grande especialista em luto, e hoje a gente vai poder falar sobre esse tema tão importante que por muitas vezes é um tabu, né? Então, Lívia, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Com você. Bom dia, obrigada, André, pelo convite. É sempre muito bom continuar, né, trabalhando aqui em parceria tanto com você quanto com a Ínia e falar desse tema que é um tema que sou um pouco suspeita, porque luto é o meu xodozinho, gosto de trabalhar com ele, gosto de falar sobre ele. E achei muito interessante a gente conseguir linkar um pouquinho de Setembro Amarelo com o luto, que eu acho que é uma temática que tem tudo a ver. Então, agradeço pelo convite e me apresentando aqui brevemente. Então, sou Lívia, sou psicóloga, sou professora, como o André falou, dou aula para psicologia e sou mestranda em psicologia também pela Federal aqui do estado de Goiás. Eu sou especialista em pacientes graves pela residência multiprofissional em saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que eu fiz toda a minha formação em Porto Alegre. Sou especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em luto e situações de perda. Tenho formação em cognitivo comportamental e sou socorrista e instrutora em primeiros socorros de saúde mental. É, eu fiquei pensando quando eu estava preparando o material, né? Qual que é a relação aí de Setembro Amarelo com luto, né? Eles se relacionam? E a bem da verdade é que os dois nós estamos falando de dores emocionais. Então são temas que não é a mesma temática, mas eles se conversam entre si. Então, tanto no Setembro Amarelo, e a gente vai entender um pouco mais o que é essa campanha de conscientização, quanto no luto, no processo de luto, nós estamos falando de dores, dores emocionais, que são aquelas dores que visualmente nós não enxergamos, mas que é sentida de forma muito intensa por aqueles que estão passando por alguma situação de desafio. Bom, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização em relação à prevenção do suicídio. Vou trazer um pouquinho da história, por que que é setembro, por que que é amarelo. A história de Setembro Amarelo é a história do Mike, que era um adolescente de 17 anos, que, apaixonado por um Mustang 68 amarelo, ele tirou a própria vida e durante o funeral dele foi distribuído fitas com cartões e mensagens que dizia se precisar, peça ajuda. Que foi então no mês de setembro a morte dele. Então, o mês de setembro ele marca exatamente esse momento de conscientização da maior campanha que a gente tem anti-estigma em relação ao suicídio.
E é interessante a gente pensar nessa campanha, porque ela é uma campanha que, bom, aconteceu lá em 94 com a morte do Mike, mas no Brasil ela foi criada em 2014, então a gente tem aí 11 anos de campanha do Setembro Amarelo no Brasil, que foi em parceria com o CVV, o Centro de Valorização à Vida, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí, em 2003, a Organização Mundial de Saúde, ela instituiu que o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é o dia 10 de setembro. Acredito que vocês tenham visto aí no dia 10, principalmente, diversas postagens relacionadas a essa conscientização, a essa campanha. E é uma campanha que a gente verifica no mundo todo que ela vai, um dos principais monumentos que a gente tem nos estados, se coloca, né, a figura, a foto da cor amarela em destaque. Então, essas duas aqui de lado, provavelmente vocês conhecem, né? Brasília e Rio de Janeiro. E as outras duas eu quis homenagear o meu estado, são fotos de Goiânia, em que a gente também tem exposto sobre essa questão da conscientização nos monumentos da cidade. Então, é uma campanha que cada vez mais ganha espaço, mas faço um adendo. A gente não fala só de suicídio em setembro. Em setembro a gente reforça sobre a campanha, né? Mas o suicídio ele acontece todos os meses. E por isso que é importante que a gente tenha esse momento de dedicar a conhecer um pouco mais sobre a campanha, exatamente para que a gente possa ter informações suficientes para cuidar ao longo do ano de pessoas que estão passando por alguma situação de dor emocional que leva a pensamentos de morte. Bom, suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Então não é um único fator que leva uma pessoa a pensar na morte como uma possibilidade. Nós temos fatores que são biológicos, que então histórico familiar, doenças mentais na família, a presença de doenças incapacitantes ou doenças crônicas. Nós temos questões culturais, então o estigma sobre saúde mental que leva uma pessoa a não buscar ajuda, isso é um fator que pode ser um fator de risco para o assunto do suicídio, que vai gerar os tabus. Então, a gente tem tabus do tipo, não posso falar sobre o assunto, isso tudo vai prejudicar o acesso a buscar ajuda, acesso às unidades de saúde e até a profissionais de saúde. A pressão por padrões, então a gente vive atualmente uma ideia de que se tem que ter padronizações de beleza, de estilo de ser, de estilo de vida, e isso pode gerar uma pressão para uma pessoa que sofre aí um pouco mais de uma vulnerabilidade emocional que pode então ser um fator de risco. Nós temos fatores sociais, então, isolamento social, a falta de apoio familiar ou de amigos, isso é algo que vai contribuir para ser um fator de risco, assim como o desemprego e a instabilidade financeira, conflitos relacionais, bullying e discriminação. E além desses três, temos também como fator que pode ser de risco para o suicídio os ambientais, então, ter fácil acesso a métodos que são letais, armas de fogo, arma branca, uso abusivo de álcool, uso abusivo de remédios ou outras drogas, está exposto à violência, violência urbana, guerras, desastres naturais. Pandemia, eu sei que a gente não vive uma pandemia toda hora, né? Mas vivemos uma pandemia e o quão desorganizador foi viver esse momento de pandemia, né? E crises de modo global. A gente vê aí em outros países diversas situações de crise que geram guerras, que geram conflitos. Então, isso também é um fenômeno que a gente atribui a um fenômeno de risco para pensamentos de morte. E os psicológicos. Então, a presença de transtorno mental, e aqui eu só quero também chamar um pouco a atenção que ter um transtorno mental não é uma sentença de ter um pensamento de morte.
a gente tem uma chance aumentada. Os 3Ds: desesperança, desamparo e desespero, vazio interno. Então, esses sentimentos são sentimentos que precisamos ter um pouco mais de atenção. Impulsividade: pessoas impulsivas se colocam mais em risco. Baixa autoestima, vivência de traumas na infância e luto e perdas. Então aí a gente começa a ver que o luto ele entra como um fator de risco quando a gente está pensando em suicídio, em pensamentos de morte. E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente pensa em campanhas, a gente pensa em possibilidade de salvar vidas. Então, a campanha, ela vai nos trazer conscientização, prevenção e acolhimento. É através dessas campanhas que a gente tem a possibilidade de quebrar tabus, porque conversar sobre temas que são difíceis, isso pode salvar vidas. E esse é um dos primeiros mitos que a gente tem em relação ao suicídio. Ah, falar sobre suicídio, eu vou estar dando ideia para a pessoa. Isso é um mito que a gente tem porque é mentira. A partir do momento em que a gente fala sobre a temática, a gente fala sobre um assunto que é difícil, a gente abre a possibilidade da pessoa compartilhar suas dores e buscar ajuda se ela estiver passando por uma situação desafiadora. Então, conversar, isso tem um poder imenso de manter uma pessoa com dor emocional em segurança. As campanhas, elas nos ajudam a trazer informações sobre sinais de alertas, fatores de risco e de proteção. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem informação, melhor a gente busca os recursos que estão disponíveis e mais em segurança nós vamos nos manter. Lembrar que suicídio não é fraqueza, suicídio não é falta de Deus no coração, suicídio não é mimimi, suicídio não é um ato de coragem. E é importante que a gente possa falar sobre isso e conscientizar sobre isso, por quê? Porque uma pessoa que pensa na morte como uma possibilidade, ela não tem o desejo de morrer, ela tem o desejo de acabar com uma dor emocional que ela está sentindo. Então, suicídio é um ato de desespero. Por isso que precisamos ter uma atenção com essa pessoa, porque ela está passando por uma dor emocional que é imensa e ela não consegue encontrar uma possibilidade saudável para lidar com essa dor. As nossas campanhas, elas nos ajudam a gente a entender sobre a ajuda de busca profissional, né? Muitas vezes a gente quer matar no peito e a gente não consegue matar tudo no peito. E é importante que a gente possa entender sobre quando que eu vou buscar um profissional de saúde? Quando que eu vou buscar uma ajuda? Quando ficou muito difícil, quando ficou intolerável, quando pensamentos malucos começam a passar na minha cabeça, é a hora da gente buscar o profissional. O profissional de saúde mental vai ser aquela pessoa que vai te auxiliar a conseguir te deixar num lugar de segurança e buscar com você uma possibilidade saudável de lidar com todos os desafios e toda a bagunça e desordem que provavelmente passa na cabeça de quem pensa na morte como uma possibilidade. Lembrar que rede de apoio familiar e de amigos é fundamental que esteja presente, da mesma forma que em alguns momentos a gente vai precisar de profissionais de saúde, a gente também vai precisar estar próximo daquelas pessoas que são as nossas bases de segurança. É muito menos desafiador passar por um problema junto de pessoas do que sozinho. Então, estar próximo de rede de apoio é fundamental para que a gente possa dar conta dos desafios. E lembrar, né, que as campanhas elas vêm exatamente para que a gente possa oferecer cuidado para quem está diante de sofrimento. Então, campanha, gente, nos ajuda a gente a salvar vidas, a gente manter ou a gente ou alguém do nosso ciclo social em segurança. E aí eu vou apresentar para vocês alguns fatores de riscos e fatores de proteção que a gente tem com relação ao suicídio. E chama atenção.
Fator de risco não é uma sentença que necessariamente eu tendo esse fator de risco, eu vou ter pensamento de morte. Eu tenho uma chance aumentada quando esses fatores de riscos eles estão presentes. Então, a presença de transtornos mentais, principalmente depressão, transtorno bipolar, uso e abuso de álcool. Então, a gente precisa ter um alerta em relação a esses problemas. O uso abusivo de álcool e drogas, que muitas vezes são usados como válvula de escape de alguma dor, algum vazio interno que está sendo sentido. Histórico de suicídio ou tentativa de suicídio na família. Eu apresentei para vocês que o suicídio ele é multifatorial, mas como todo e qualquer problema, se a gente tem histórico na família, a gente tem uma predisposição aumentada. Por isso que a gente precisa entender se tem a presença ou não de histórico na família. Os 3 Ds que eu falei para vocês, desesperança, desespero e desamparo, são sentimentos que precisamos ter um cuidado especial e um alerta especial. Impulsividade e isolamento, estar desempregado ou ter dificuldades financeiras, conflitos relacionais, inclusive conflitos conjugais, isso é um fator de risco para pensamentos de morte. O estigma sobre a saúde mental que impede uma pessoa a buscar ajuda, isso é um fator de risco muito aumentado, e experiências de violências e traumas ao longo da vida. A boa notícia é que a gente tem fatores de proteção, né? Então, ter uma doença mental e ter acesso ao tratamento dessa doença mental é um fator de proteção, assim como ter rede de apoio presente, relacionamentos que são saudáveis, e uma autoestima que vai estar alta, vai estar boa, vai fazer com que eu me envolva em boas relações. Resiliência. Resiliência é uma habilidade que a gente pode treinar, que a gente pode investir nela para que tenhamos estratégias saudáveis de enfrentamento. Gente, todo mundo passa por problema e todo mundo vai ter que, em algum momento, pegar as ferramentas que todos nós temos de enfrentamento e fazer uso delas para que a gente não adoeça. Atividade social e laboral ativa. É fundamental que a gente mantenha ativo o nosso trabalho, a nossa vida social, a nossa vida familiar, porque isso é um fator de proteção e isso faz com que a gente também se mantenha em segurança, assim como ter uma comunicação aberta e acolhedora. Espiritualidade e religiosidade, independente de qual a sua religião, todas as religiões são importantes e esse contato com a religiosidade é fundamental para que se tenha esperança, para que se tenha fé, para que se tenha motivos para continuar. Ah, Lívia, eu não tenho religião, mas eu acredito em um Deus, eu acredito em algo maior. A espiritualidade também é fundamental para que a gente mantenha esses sentimentos de esperança. Tá em dia com saúde física, mental e espiritual. A gente às vezes tem a ideia de que saúde mental é só a ausência de um transtorno mental. Mas na verdade, saúde mental é um conjunto de investimento na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual, na saúde social. Então, investir em todas as nossas áreas é fundamental para que a gente tenha e produza saúde mental. E aí, vamos linkar um pouquinho, né, a temática do setembro com o luto, porque a gente falou lá no início que luto é um dos fatores de risco para pensamentos de morte, né? Mas o que é, afinal, o luto? O luto ele vai ser um afastamento do estado de saúde e bem-estar. Qualquer situação em que a gente tem um rompimento de vínculos significativo, vamos estar diante de processos de luto. O luto não é só por morte. Nós temos diversos rompimentos ao longo da nossa vida que não são por causa de uma morte concreta, mas são por perdas que vivenciamos, perdas simbólicas, perdas concretas, que vai fazer com que a gente tenha sentimentos
de desconforto e que vai causar um abalo no nosso bem-estar, na nossa saúde. Então, o processo de luto é todo esse percurso, todo esse tempo que uma pessoa ela utiliza para se adaptar diante de um rompimento. Então, não tem um tempo específico, mas é o tempo necessário que cada um de nós, de forma individual, vai precisar para organizar essa informação na cabeça. Então, vamos pensar: se eu tenho um vínculo estabelecido com uma pessoa e eu tenho um rompimento, seja por término de um relacionamento, um divórcio ou uma separação por causa de uma briga, isso gera um incômodo, isso gera um rompimento importante. Algumas pessoas vão precisar de mais, outras pessoas vão precisar de menos tempo, mas cada uma delas vai estar fazendo o percurso necessário e interno para conseguir dar conta dessa dor emocional. E, gente, perder dói, né? Perder por morte dói, perder por afastamento dói, rompimentos de vínculo dói. E por que que dói tanto? Dói tanto porque afeta todas as nossas dimensões. O luto ele vai fazer com que a gente tenha abalo na nossa dimensão física, emocional, cognitiva, social, espiritual e até financeira. Então, dói tanto porque onde tem luto tem dor. Não tem como passar por uma situação de perda, de rompimento de vínculo sem ter dor, sem ter a dor presente naquele momento do rompimento. E existem diversas reações que uma pessoa pode ter diante do processo de luto. Não tem uma receita de bolo, não tem uma receita única de como que uma pessoa ela deve se comportar quando ela passa por uma situação de rompimento ou de perda concreta ou simbólica. A gente pode ter reações da ordem dos sentimentos, tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, pode ter alívio. A gente tem reações da ordem física, de sensações físicas, aquele vazio no estômago, aquela dor no peito, aquele nó na garganta. A gente pode ter reações da ordem da cognição, a pessoa fica mais confusa, mais descrente, mais esquecida, mais avoada. E a gente pode ter também reações da ordem do comportamento, alteração do sono e do apetite, tanto para mais quanto para menos, necessidade de isolamento, pode tentar evitar lembrar situações que são muito semelhantes àquela situação que ela está vivenciando. Então, é uma variabilidade de reações que podem acontecer, que todas são normais, todas são esperadas. Você não está enlouquecendo, você não está adoecendo por causa de estar passando por um processo de luto. Porém, luto não é doença. Mas muitas vezes ele acaba sendo confundido com o adoecimento. Ele acaba sendo confundido com uma depressão, com uma ansiedade, porque de fato existem reações que são muito semelhantes. Mas luto não é depressão, luto não é ansiedade, luto não é burnout. Luto é uma experiência como qualquer outra, de muita dor, que gera uma variabilidade imensa de reações, que é universal, que todos nós vamos passar, independente da idade, independente do nível econômico, independente da religião, independente da etnia. Então, todos nós vamos passar em algum momento por rompimentos, por morte ou por afastamento. O ponto é, se luto é um fator de risco para pensamentos de morte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar. Porque mesmo o luto não sendo uma doença, uma vez que ele não tem um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado, seja da pessoa, do próprio enlutado, ou das pessoas com quem ele se relaciona, pode levar ao adoecimento. Então, o luto, ele é uma experiência como qualquer outra, que quando não cuidada, pode causar algo ruim. E vamos pensar no luto como um processo de cicatrização? Se eu corto
a minha pele e eu não cuido dessa ferida, a chance de infeccionar e gerar um problema maior é muito mais aumentada. E o processo de luta, da mesma forma, é uma ferida que não é na pele, mas é interna, que se eu não cuido, pode levar ao adoecimento, porque o luto ele é um processo de cicatrização, que cada um de nós vai levar o tempo necessário e cada um de nós irá usar recursos internos disponíveis para cuidar desse processo de cicatrização, cuidar dessa ferida que se abriu. E quando a gente não cuida, a gente se coloca em risco. Eu falei para vocês, né? Temos vínculos rompidos que vai gerar processos de luto por morte, que é o maior que a gente conhece, que é o luto autorizado pela sociedade, que é o luto que a gente reconhece que existe uma dor muito grande, que é o luto que a gente vai ter, inclusive, dispensa do trabalho, as pessoas elas vão estar muito mais flexíveis, né, no cuidado com essa pessoa quando ela passa por uma perda por morte. Mas a gente tem diversos outros lutos, como perda de um pet, experiências de demissão, situações de divórcio ou separações, seja por um namoro ou separação de alguma amizade, doenças mentais, doenças incapacitantes que também vão gerar lutos que são silenciados pela nossa sociedade, que é o que a gente chama de lutos não reconhecidos, que é aquele estilo de luto que a sociedade muitas vezes ela espera que eu reaja de uma maneira esperada diante daquela situação. Por exemplo, não sei se alguém aqui já passou por uma situação de demissão, mas eu já passei e é horrível passar por uma situação de demissão. E eu, ao longo de 3 meses, eu estava super bem. No terceiro mês, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande e um incômodo muito grande, que eu comecei a entender que era por causa do processo de demissão. E é comum a pessoa da nossa sociedade dizer assim: não, Lívia, bola para frente, logo você vai encontrar outro emprego, tá tudo certo. Dá o tapinha no ombro e fala: é vida que segue. Para quem está passando por essa dor, não é tão simples assim, né? Então, espera-se que eu possa reagir, mas às vezes eu não consigo reagir. Às vezes eu estou sentindo um desconforto tão grande que eu não consigo usar os meus recursos disponíveis. Então, esse luto que ele é silenciado, que ele é não autorizado pela sociedade, ele é um luto que a gente chama de luto não reconhecido. A sociedade muitas vezes não dá o espaço adequado para que o enlutado ele possa expressar a sua dor. Por isso que ele é um luto silenciado. Muitas vezes a gente acaba não compartilhando, não falando sobre ele, porque a grande maioria das pessoas acabam não acolhendo esse luto. E aí eu quero chamar a atenção para um tipo de luto que é os lutos corporativos, que estão ligados ali, que é um dos lutos que a gente tem, por exemplo, quando a gente está falando de demissão, que é um luto não reconhecido, que é um luto que nós presenciamos e vivenciamos dentro das organizações, dentro das empresas e que pode ser um fator de risco aumentado para diversos adoecimentos e também para pensamentos de morte. O que é o luto corporativo? Então, o luto corporativo ele faz parte desse rol de lutos que a gente chama de luto não reconhecido, em que a sociedade ela não vai reconhecer como legítima essa perda, não vai reconhecer como legítima essa dor. Mas dentro da empresa acontecem perdas que são extremamente significativas e o luto corporativo ele é uma experiência tanto coletiva quanto individual de perda dentro do trabalho. E aí a gente pode pensar em perdas concretas, então falecimento de colaborador ou de algum líder, ou falecimento de algum familiar de colaborador.
E a gente pode pensar em perdas simbólicas e estruturais. Então, estamos falando de demissões, demissão individual ou demissão em massa, ou fechamento de setores em que os colaboradores eles vão vivenciar insegurança, tristeza, sensação de ruptura diante do pertencimento. Eu já não consigo me enxergar mais nesse lugar. Temos fusão ou aquisição de empresa. Então, quando a gente tem fusão de empresas ou aquisição de novas empresas, temos mudanças de identidade, temos mudanças de valores, temos mudanças da cultura organizacional que podem gerar um luto, ou individual ou em coletivo, pela empresa que deixou de existir. Eu trabalho numa empresa há 10 anos e aí ela passa por um processo de reestruturação e eu já não me encontro lá. Eu me sinto perdido. Então, eu vivencio um luto em relação a essa identidade que antes eu me reconhecia e que hoje eu não consigo mais me encontrar. E temos também perdas em relação a status ou função. Então, quando a gente tem essas reestruturações, ou quando a gente tem promoções que são negadas, ou mudanças de cargos, os trabalhadores eles podem vivenciar um processo de luto por causa da perda da identidade profissional. E aí, vou dar um exemplo. Se eu trabalho numa empresa em que o André é demitido, talvez o que me mantinha na empresa era a minha parceria com ele, era a minha amizade com ele, era o trabalho que fazia funcionar. Se ele não tem mais ele, eu não sei mais como que eu vou me reorganizar, que eu vou me encaixar naquele lugar. Então, é importante que a gente possa entender sobre o luto corporativo, porque ele gera um impacto muito significativo na identidade das pessoas, que vai gerar impacto no humor, no pertencimento, na entrega de resultados, e isso pode trazer a longo prazo diversos prejuízos, inclusive financeiros, para a empresa. Então, considerar o luto corporativo é considerar todas as rupturas que estão presentes dentro do contexto organizacional e encontrar meios de cuidado, meios de dar acolhimento a esses colaboradores que estão vivendo esses processos de ruptura. E por que que impacta tanto, né, gente? O luto corporativo, ele é um luto social. Ele vai atravessar a dinâmica da equipe que funcionava de uma forma e agora precisou se reorganizar e eu preciso entender como que é a nova dinâmica da minha equipe e da minha empresa de um modo geral. Vai alterar as relações de confiança. Quando a gente tem luto, gente, a gente tem quebras de ideais, de perspectivas, de desejos, de sonhos, que são quebras simbólicas, mas que geram desconforto. E quando a gente se relaciona com pessoas, seja pessoal ou seja no ambiente corporativo, nós estamos falando de relações de confiança. E perder a confiança é perder muito do que aquela estrutura de funcionamento ela vai entregar, tanto pessoalmente quanto para a empresa. E pode comprometer então com a saúde coletiva. Um funcionário que não está bem do ponto de vista emocional, ele é um funcionário que vai gerar, às vezes, absenteísmo, então ele vai estar ausente do trabalho, ele pode gerar o presenteísmo, ele está lá, mas não está conectado com o que vem acontecendo na empresa, deixa passar muitos processos que são importantes. E ele pode entrar no que a gente chama de burnout, que é se desconectar daquele ambiente, se desconectar daquela realidade, ter um distanciamento emocional e as relações elas começam a ficar um pouco mais conflituosas. E isso compromete a saúde daquela pessoa e das pessoas que estão no seu entorno. Por isso que cuidar dos lutos corporativos é cuidar da saúde coletiva daquela empresa e cuidar de um modo geral da saúde emocional, tanto do colaborador
quanto da incorporação. E a gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer e legitimar esse luto, por quê? Porque dentro do mundo corporativo a gente tende a valorizar mais a produtividade e minimizar as emoções. Gente, nós somos seres emocionais. Nós somos seres em que vamos estar o tempo inteiro nos relacionando uns com os outros. Então, estar próximo emocionalmente de uma pessoa é dar a possibilidade de se conectar com ela. Então, a gente nunca vai conseguir se desconectar emocionalmente das nossas emoções. E se conectar emocionalmente, um líder se conectar emocionalmente, não significa que eu vou estar mostrando vulnerabilidade, ao contrário, isso significa que eu vou estar mostrando o quão humano eu sou e o quanto eu também sinto da mesma forma que o meu colaborador ele sente. Então as emoções elas conectam ao invés de afastar uma pessoa. Quais são os cuidados que a gente precisa estar atento quando a gente está falando de lutos corporativos? Políticas de apoio, então é importante que a empresa ela tenha muito alinhado como que serão as condutas caso a gente vivencie perdas concretas ou perdas simbólicas. Licença de luto, flexibilização de prazos, espaços de escuta, ter uma pessoa que me escute, que me acolhe, isso pode parecer que eu não fiz nada, mas para quem recebe esse lugar de acolhimento, quem recebe esse lugar de cuidado, é algo muito poderoso e esse pertencimento e essa segurança, ela é mantida que eu consigo oferecer estratégias de encaminhamentos mais assertivos quem está passando por uma situação de conflito. Se eu não tenho espaços de escuta, muitas vezes eu percebo que o meu colaborador não está bem, mas se eu não chego até ele para ter minimamente uma ideia do que vem acontecendo, eu não consigo oferecer cuidado para essa pessoa. Acolhimento, então acolhimento profissional ou não profissional. Às vezes a gente acha que eu só vou conseguir cuidar da minha saúde se eu for para um profissional de saúde mental. E isso não é verdade. Eu posso cuidar da minha saúde me aproximando de pessoas que são da minha confiança, compartilhando um pouco das minhas dores com as minhas redes familiares, redes de colegas. Fica tão mais suave lidar com os desafios quando a gente compartilha as nossas ideias. Eu imagino que todo mundo aqui passa por dias difíceis e às vezes você conversa com uma pessoa que ela tem a mesma sensação, a mesma opinião e você fala, ufa, eu não estou sozinho nesse lugar, né? Então, esse acolhimento das redes não profissionais são fundamentais, assim como as profissionais. Porque nesse lugar de acolhimento é possível ofertar cuidado, seja cuidado individual ou cuidado em grupo. E comunicação transparente. Uma vez que eu tenho uma comunicação muito mais aberta, exposta para o meu colaborador, para as pessoas que estão na minha empresa, isso vai gerar muito menos ansiedade, muito menos ruído. Ninguém vai ser pego de surpresa. Então, as pessoas sabem o que vai estar acontecendo ao longo dos processos de mudança, e isso vai me auxiliar para que a minha confiança ela esteja ainda estruturada. Uma vez que eu não tenho uma comunicação transparente, isso gera fantasias, isso gera medos, isso gera inseguranças. E dentro da cabeça de cada um de nós, a gente não sabe o que o outro está pensando, eu não tenho como controlar o que o outro está pensando ou o que o outro quer fazer. Por isso que quanto mais transparente, mais confiança e menos risco eu vou estar oferecendo ao meu colaborador. E lembrar, né, gente, ações preventivas, elas promovem cuidados efetivos. Tem uma frase que ela é muito comum de ver nas redes sociais, que é
o custo do cuidado é menor do que o custo do reparo. Por isso que ações preventivas, elas precisam estar acontecendo a todo momento, seja em processos de lutos pessoais, seja em processos de lutos corporativos, seja diante de uma dor emocional ou de algum transtorno que vai me levar a algum adoecimento. Então, quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu cuido da minha organização, mais assistida eu vou estar em relação a estratégias de cuidado. Então, a informação e a conscientização, ela vai promover prevenção de situações mais conflituosas. Vamos ter a possibilidade de ofertar encaminhamentos mais assertivos. Gente, tem gente que vai precisar de ajuda e tá tudo certo. Agora, se eu identifico um problema e eu faço esse encaminhamento, eu estou correndo contra o relógio. Ao invés de eu esperar que o problema se apareça, aconteça, que explode a situação e aí eu vou buscar o cuidado, que é a situação de apaga incêndio. É muito melhor a gente prevenir um incêndio do que a gente ter que apagar um incêndio que acontece nas nossas vidas ou na nossa instituição. Lembrar que comunicação salva, falar sobre assuntos difíceis, falar sobre temas dolorosos, isso aproxima as pessoas, oferta cuidado, reduz mitos, cria laços. Quanto mais relações a gente tem abertas e com comunicações saudáveis, mais possibilidades de cuidado nós vamos estar recebendo e ofertando. E lembrar que a ajuda ela pode ser de pessoas não profissionais e profissionais. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho como ir agora num profissional de saúde. Vamos ver então o que está ao nosso alcance, né? Então vamos tentar entender com quem que eu posso compartilhar esse problema que eu venho passando, esse desafio que eu venho vivenciando. Isso não vai fazer com que o seu problema desapareça, mas a carga de peso ela vai ficar um pouco compartilhada e talvez mais tolerável de você conseguir estar lidando com esses desafios. E temos canais de cuidado. Então, não quero falar com ninguém da minha família, não quero entrar em contato com os meus familiares, não quero falar com ninguém da empresa que eu estou passando por uma situação pessoal que isso vem me gerando diversos desconfortos. Temos o CVV. O CVV, ele é popularmente conhecido para situações de pensamentos de morte, mas o CVV, ele tem pessoas que são capacitadas e orientadas a acolher toda e qualquer dor emocional. Ele funciona através do número 188, 24 horas, 7 dias por semana, e temos também a possibilidade de entrar em contato com o CVV e receber essas orientações e cuidados através de um chat ou e-mail. Então, o número 188 e o e-mail funcionam 24 horas. O chat tem alguns horários específicos. E se você jogar lá no site que você pesquisa CVV, vai aparecer essa tela aqui com as possibilidades dos canais que você deseja utilizar. Eu não quero falar pelo telefone. Vamos mandar uma mensagem pelo chat, vamos mandar um e-mail. E o chat vai ter esses horários de funcionamento. Então, vocês podem ver que são horários até bem flexíveis, que vão conseguir cuidar de uma pessoa em sofrimento num período muito legal. Não temos ali madrugada, mas aí a madrugada a gente vai ter tanto o número 188 quanto o e-mail, que é uma possibilidade de cuidado. Lembra que eu falei para vocês no início, né, que as campanhas elas têm o poder de salvar vidas? Falar sobre saúde mental, gente, promove saúde mental. Então é importante que a gente possa quebrar esses tabus, quebrar esse estigma com relação à saúde mental, exatamente para que a gente possa produzir cada vez mais saúde mental. E fazendo aqui um merchan pessoal, eu tenho um podcast que chama Luto com Sentido, que tem
esse tema de luto corporativo, tem o tema de outros lutos, tanto luto por morte, como outros lutos não reconhecidos, perda do pet, já não me lembro agora que foram tantos. Se você quiser acessar, tem tanto no YouTube quanto no Spotify, e cada mês tem um episódio novo. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse universo do luto, porque ele é um universo muito amplo, muito extenso, e que todos nós passamos ao longo da vida por alguma situação de perda, seja por morte ou não, fica o convite para vocês conhecerem. E eu agradeço, eu vi que tem algumas perguntinhas aqui no bate-papo, aí eu vou dar uma olhadinha. Muito bom, Lívia. Obrigado. Realmente, sim, sempre é uma. Eu fico muito feliz te escutando, né? Eu realmente fico muito contente com o tema que você traz, a forma que você traz o tema. Tão importante falar sobre o luto nas organizações, nas famílias, e principalmente quando tem esse luto não reconhecido, que muitas vezes, né, as pessoas estão sofrendo e nem sabem por que estão sofrendo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, ou quiser pode até habilitar seu microfone. Fiquem à vontade, a gente tem alguns minutinhos. Eu vi que a Rosana colocou até aqui um link do Senado, né? Eu abri aqui, aprovada a ampliação dos dias de afastamento do trabalhador em casos de luto. E aí talvez fique essa pergunta, né? De que luto estamos falando? Né? Mas que bom que já. Perfeito. E eu acho que a Rosana traz um ponto importante, né? Quem é alguém que pode definir qual é o tempo que uma pessoa precisa, né, para se recuperar diante de um luto? E aí, como o André trouxe, né? Que lutos são esses? É, tem 2 meses que eu perdi a minha gatinha, né? E aí eu me lembro que as pessoas elas foram muito sensíveis comigo porque sabia da importância dela na minha vida, mas eu me lembro que no meu dia de trabalho, que foi numa sexta-feira, eu desmarquei toda a minha agenda. E aí eu pensei assim, eu vou tentar entender como que eu vou ficar na próxima semana, se eu vou conseguir trabalhar ou não, porque eu trabalho com a temática do luto, né? Então é importante que cada um entenda o seu momento e o seu tempo e os recursos que você precisa, porque a gente é diferente, a gente passa por perdas, né, muito significativas e a gente reage a uma mesma situação de perda de forma muito diferente. Mas é isso, assim, é de novo alguém tentando legislar sobre algo que é muito individual, que é muito particular. Muito bom. Tudo bem, o pessoal está agradecendo aqui no chat. E eu já agradeço novamente, Lívia, todo o seu empenho, o seu tempo, sua colaboração. Foi muito bom te escutar. Agradeço a presença de todas vocês que estão aqui ao vivo. Vai ficar gravado, então quem está assistindo a gravação também, já agradecendo o seu tempo. Lembrando que essa é uma iniciativa da Ina Help. Todo mês nós trazemos aqui um tema importantíssimo ligado à saúde mental para vocês, de forma gratuita. A ideia é justamente essa, a gente poder democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo, e a gente acredita muito que a psicoeducação, a educação é uma forma muito potente para isso. Então, contem com a gente, nos acompanhem no LinkedIn, no Instagram, também acompanhe aqui a Lívia, ela colocou o LinkedIn, LinkedIn não, é o Instagram dela, né? É o Instagram, isso. Também, né? E, Lívia, considerações finais? A Rosana colocou, né? Cabe sensibilidade da empresa nesse processo de compreensão. Rosana, por isso que é importante a gente entender que o luto ele não está só na nossa vida pessoal. Os lutos eles chegam nas empresas, eles chegam nos ambientes de trabalho e a gente precisa de fato falar mais sobre ele, porque ele é um fator de risco para adoecimento, ele é um fator de risco para pensamentos de morte. E se a gente não considera ele como uma realidade presente, a gente vai negligenciar diversas perdas e diversas pessoas estarão passando por lutos silenciados. Então, precisamos, como é até aqui o post anterior, né? A gente tem que falar mais sobre isso, porque é dessa forma que a gente vai conseguir produzir saúde mental. Obrigada, André, mais uma vez pelo convite. Falar sobre luto para mim é sempre um grande prazer e a gente mantém aí essa parceria e quem quiser
conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, fica aí o meu Instagram também para que vocês possam acompanhar. Obrigada. Obrigado, Olivia. Obrigado, pessoal. Um bom dia, um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.